Enfim, começou a semana do Grenal aqui no Rio Grande do Sul. Pode parecer mentira, mas não se fala outra coisa a não ser nesse clássico. Seguido a gente vê aquelas listas que saem aí nas páginas de futebol da vida que mostram os maiores clássicos do mundo, né? Tem Celtic Rangers, Real Madrid Barcelona, solteiros contra casados e por aí vai. Mas uma coisa é certa, se tiver um clássico brasileiro, vai ter o Grenal. Tu acha que eu tô brincando? Em 2023, Grenal é eleito o maior clássico brasileiro segundo a revista 442. 2024, Grenal é o 8º maior clássico do mundo e o primeiro do Brasil. E lá em 2016 também, Grenal é o maior clássico brasileiro e, novamente, o 8º maior do mundo. E olha que essa pesquisa foi feita lá em 2016, que eu não tenho muitas boas lembranças. Bom, deve ter um monte de gente aí já falando, nada a ver, é sempre empatado, jogo chato, mas eu vim provar para essas pessoas que, que elas estão muito erradas, Nessa hora o gaúcho deve estar aí falando isso. Fala do meu estado, fala do meu time, e sim, vou falar do teu estado, que também é o meu. Então, como de costume, ajeita a tua postura, põe a escápula pra trás, e eu tô falando sério, senão tu vai ter um problema aí futuramente e vai me agradecer por isso. E bora conferir que eu vou provar pra vocês que o Grenal é sim o maior clássico brasileiro disparado. Pra quem acha que o Grenal é um clássico novo, né? Não, é um clássico bem antigo. O primeiro jogo entre eles aconteceu lá em 1909, ano de fundação do Inter, e o placar foi 10-0 pro Grêmio, mas assim, o Grêmio já tinha um time há muito mais tempo, tinha jogadores mais profissionalizados, o Inter tava recém começando, né? Até porque a gente não teve mais goleadas, né, nesse clássico. Caso tu tenha um QI médio de 83, Grenal significa Grêmio versus Internacional. Certo? E esse termo foi cunhado lá em 1926. E quem inventou esse termo foi o jornalista Ivo Martins, que estava cansado de escrever o nome dos times por extenso toda hora, né? E para variar, um porto-alegrense cansado, né? O Armandinho é um poeta, né? O Armandinho que torce pro Inter, inclusive. Bom, o fato é que os anos foram se passando e lá nos anos 40 o Inter ganha a superioridade em vitórias em Grenais, nunca mais perdeu, né? Só queria comentar isso aí. E agora, fim de semana, vamos ter um jogo de novo. Vamos ver o que vai acontecer. Simbologia do Grenal. Se tu não é gaúcho, dificilmente tu vai entender o que um clássico desse significa e o que tem por trás, né? Certamente outros estados como São Paulo, Pará, Pernambuco devem ter seus motivos históricos para as rivalidades regionais, mas aqui no Rio Grande do Sul também tem, só que eu acho que ela é um pouco diferente do resto dos estados. Eu acho que aqui no Rio Grande do Sul as coisas são mais sombrias. O Rio Grande do Sul desde sempre teve seus confrontos, teve suas revoltas, né? Tem gente querendo se separar do Brasil, ainda hoje isso aí. E fato é que essa divisão histórica aqui no estado passou para os maiores clubes da capital gaúcha, que é Porto Alegre. Um dos motores da história do Rio Grande do Sul foi a Revolução Farroupilha, que eu acredito que tenha estudado na escola, eu espero. E esse sentimento passou para as outras revoltas que tiveram aqui depois. A Revolução em 1893, a Revolta de 23... Para variar, o Rio Grande do Sul sempre metido em alguma confusão. Inclusive, nesses conflitos teve os que a gente chama aqui dos maragatos, que usavam os lenços vermelhos, e os chimanco, que usavam os lenços brancos, e há quem diga que a coloração vermelha vem por causa dessas coisas que aconteciam na época. E toda essa divisão política e social se reflete nos times, que nem eu falei, né, que jogam e disputam desde 1909. Antes de fundarem o Internacional, os irmãos Pop, que eram de São Paulo, eles eram de origem italiana. Vieram para cá e queriam praticar o futebol. Um dos times que eles tentaram entrar foi o Grêmio Futebol Porto-Alegrense. Porém, na época, o Grêmio só aceitava jogadores de origem alemã e que fossem mais brancos, digamos assim. E olha que eles eram de origem italiana. Isso também era uma coisa que acontecia nos demais times da capital gaúcha, e então os irmãos Pop pensaram, bom, vamos fundar um time que todas as nacionalidades possam jogar, todo mundo de qualquer credo, raça, país, e por isso se fundou o Clube Internacional. Há quem diga também que eles se inspiraram num clube lá de São Paulo também chamado de Internacional e que também tinha o vermelho. Mas fato é que o Inter e o Grêmio já tiveram surgimentos diferentes. Eu falei um pouco disso no vídeo esse aqui que está aparecendo no card na tela. No Internacional, se aceitavam que se jogassem jogadores negros, enquanto que no Grêmio isso só foi permitido lá nos anos 50 também. Uma diferença discrepante, mas é claro que com o passar do tempo, e hoje em dia essas coisas não se refletem mais. Com o passar do tempo, o Grêmio deixou de representar apenas os alemães e passou a representar mais a elite gaúcha, certo? E o Internacional ficou conhecido de forma pejorativa. O Inter aceitava pessoas de classe mais baixa que jogassem no clube, que se afiliassem, que fossem lá nos estádios, só que isso pra época não pegou muito bem, é claro. Há quem diga que um dos reflexos dessa diferença estão nos mascotes do clube. Enquanto o Grêmio tem um mosqueteiro, que é algo remetido à Europa,
representado por cavalheirismo e nobreza, né? O Inter era muitas vezes representado nos jornais da época como um garoto negro, né, no estilo blackface. Só que, claro, o clube tentou utilizar isso de uma forma positiva e, com o passar do tempo, trouxe esse estereótipo no Saci Pererê, que virou o mascote oficial do time. Mas lembrando, isso aí são definições históricas, hoje em dia isso não se reflete mais. Bom, mas provando que o Grenal é o maior clássico, numa daquelas pesquisas que eu mostrei lá no início do vídeo, os critérios que eles utilizaram foram a atmosfera dos estádios, os jogadores históricos que passaram por lá, a história da própria rivalidade, né? O equilíbrio entre os times na quantidade de títulos e por aí vai. Se tu junta todos esses elementos em um clássico, o Grenal certamente tem. Porque aí vai entrar a questão tanto de quantas torcidas se mobilizam, quanto da imprensa. Se tu já veio aqui pro Rio Grande do Sul alguma vez, tu deve ter percebido que aqui é tudo muito dividido. E que nem eu falei, entrou na semana do Grenal, todo mundo só fala nisso. Só que agora eu vou para um quesito que certamente vai fazer o Grenal passar de qualquer outra rivalidade do Brasil, que é justamente também o que o pessoal quer ver, que são as confusões e as brigas. Então, se vocês me permitem, ó, bora ver. Provavelmente esse vídeo vai ser desmonetizado, então se tu puder te inscreve, deixa o like, comenta alguma coisa, comenta quanto tu acha que vai ser o Grenal, que isso tudo já vai ajudar o canal. A primeira confusão, briga e partida não finalizada lá em 1918 no Grenal 11. No Campeonato Citadino, o Grenal 11 aconteceu em 4 de agosto de 1918, né? O Grêmio vencia por 1-0 até que aos 43 do primeiro tempo aconteceu uma briga. Os jogadores passaram a discutir ali no lado do campo, né? E detalhe, naquela época não tinha separação entre torcida e o gramado. De repente estourou uma briga entre os jogadores do Inter e os torcedores do Grêmio. Foi o início de um tumulto que resultou em cerca de 100 feridos e um preso, cara. Torcedores, jogadores e dirigentes se agrediram a socos, pontapés e até bengalada. Como o jogo ainda não havia chegado nem à metade, a Associação Porto Alegrense de Desportos marcou uma nova data para sua realização 3 semanas depois, mas o Grêmio se recusou a jogar e perdeu os pontos. O Grenal da Pancadaria em 1969. O primeiro Grenal no recém-inaugurado Beira-Rio, casa do Internacional, né? O jogo estava tranquilo, sem muitos percalços devido à chuva que estava rolando no dia. Até que aos 37 do segundo tempo a bola estava indo de boa em direção à área do goleiro Alberto do Grêmio, né? Só que o outro jogador do Grêmio, o Espinosa, foi proteger o goleiro e aí um uruguaio do Inter, o Urrusmendi, esse é o nome dele, ele correu em direção ao goleiro do Grêmio, né? Como se fosse tirar a bola, porém a bola lá já estava nas mãos do goleiro. Aí tu já vê o que aconteceu, né? O uruguaio chegou com tudo e daí já se sucedeu uma briga generalizada, assim, aquelas cenas lamentáveis. E as imagens que se seguem depois disso são simplesmente fenomenais e deploráveis ao mesmo tempo. Grenal dos Banheiros Químicos em 2006. Também conhecido como Grenal do Fogo. Sim, cara, fogo. Houve um incidente de violência onde os membros da torcida do Grêmio, né, incendiaram banheiros químicos, que foram jogados no fosso, né, que separa o gramado da arquibancada do Beira-Rio. Isso tudo ocorreu já aos 14 minutos de jogo e a partida foi interrompida, mas depois voltou. Terminou em um belo 0-0 e durante a confusão os bombeiros chegaram com um caminhão para apagar o fogo e os vândalos, né, na época, complicaram ainda mais a situação jogando pedras, só a situação deplorável. Briga no cara ou coroa, é sério isso, em 2018. Aqui o pessoal é tão competitivo que brigaram para ver quem ganhava o cara ou coroa. O Grenal estava prestes a iniciar, né, com bola no centro e os times todos certinhos em cada lado de campo. Quando no momento do apito inicial, os capitães D'Alessandro e Maicon bateram boca e tiveram um estresse ali na hora da confraternização, da troca de cumprimentos com juízes. E o Maicon, inclusive, disse que o D'Alessandro tá sempre nervoso, né? Que no paro ímpar ele escolheu um lado e o argentino brigou por esse lado. A cena foi tão louca que até o Vin Diesel se assustou. Tá louco. Grenal das expulsões em 2020. A confusão ocorreu aos 40 minutos do segundo tempo, quando o Moisés do Inter acertou o PP por baixo sem a bola, né? Os jogadores do banco de reservas do Grêmio foram atrás do lateral do Inter e começou uma confusão louca. A arbitragem esperou mais de 5 minutos para intervir e aplicar os cartões vermelhos, né? Depois das expulsões teve nova confusão. E ainda pior, Paulo Miranda, né, que era do Grêmio, foi atrás do Moisés. E só coisa louca acontecendo. Em determinado momento, o zagueiro gremista ficou cercado por jogadores do Inter e todo mundo trocou golpes, né? Uma coisa linda de se ver. Foram 12 minutos de paralisação e antes do reinício, mais 4 jogadores foram expulsos, 2 deles no banco de reservas. Foi o grande Grenal que proporcionou essa imagem aí que tu tá vendo.
Bom, e qual que é a conclusão que a gente chega com esse vídeo? É óbvio que se tem muitos clássicos bons de assistir no resto do Brasil e que também acontecem confusões e tudo mais. Mas assim, eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu namoro uma mineira, né, lá de Minas Gerais, e muito se fala sobre o clássico entre o Atlético e entre o Cruzeiro. Só que assim, ela é do interior de Minas, e eu fui lá conhecer a família dela, e a primeira coisa que eu perguntava pro pessoal era, que time que tu torce? Eu esperava que todo mundo fosse falar um dos dois, né? Ou o Galo ou a Raposa. Mas não, cara, tipo assim, o pessoal respondia tudo. Flamengo, Vasco, Corinthians, e tudo era nascido lá em Minas, sabe? Um que outro falava o Cruzeiro ou o Atlético. E isso simplesmente não existe aqui no Rio Grande do Sul. Ou tu é colorado, ou tu é gremista. É que nem aquele meme lá do Matrix. A primeira coisa que um pai pergunta pra criança quando nasce aqui é Inter ou Grêmio. E a depender da resposta, essa criança pode ir morar embaixo da ponte. A minha namorada mesmo, ela nem liga pra futebol e eu segui indagando ela, perguntando, tu torce pra que time? E ela, sei lá, não sei, eu acho que pro Cruzeiro. Só que aqui, simplesmente não tem isso. A pessoa pode ser a mais leiga de futebol, não assistir nenhum jogo, sabe, não vê nada sobre. Mas assim, se tu perguntar pra ela, ela vai responder Inter ou Grêmio. E essas são disparadas as piores pessoas, né? Porque quando o teu time perde um Grenal, a pessoa que tu menos espera chega e pergunta: O Inter perdeu, foi? Vou dar mais exemplos aqui. A Panvel, que é uma rede de farmácias aqui do estado, ela tem o símbolo azul, só que no Beira-Rio ela é vermelha. A Coca-Cola, que patrocinou muitos times, aí quando foi patrocinar o Grêmio, mudou o vermelho por azul e preto. Cara, a Coca-Cola, ela fez mudar a cor do Papai Noel de verde para vermelho. E aqui no Rio Grande do Sul, ela que teve que mudar a cor. Vocês têm noção do que é isso, cara? Vocês têm noção do que é torcer pro Inter e aparecer na escola com uma camisa azul qualquer e teus colegas te lincharem dizendo que tu era gremista, sabe? Vocês não têm noção do quão preocupante isso é. E no fim ia aparecer alguém que só ia chegar e perguntar caso teu time tenha perdido. E o Grenal, como foi?